Olá, esse é o Jornal do Empreendedor, terceira edição. Os próximos 30 minutos, informação de qualidade para empreendedor do Brasil inteiro. Eu sou Sebastião Garcia, seja muito bem-vindo. Em terras cariocas, o Web Summit estreia fora da Europa. Corrida digital dos pequenos negócios é a pauta de lideranças empresariais reunidas em Curitiba. E ainda, novo salário mínimo impacta a vida de 1 em cada 4 brasileiros. Reajuste passa a valer a partir deste 1º de maio, Dia do Trabalhador. Essas e outras notícias você acompanha agora, aqui no Jornal do Empreendedor, terceira edição. O Rio de Janeiro é palco da primeira edição do Web Summit, que acontece fora da Europa. O maior evento de tecnologia e inovação do mundo vai até quinta-feira e recebe empresários e especialistas do mundo inteiro. O canal Empreender traz a cobertura completa com entrevistas e reportagens especiais ao longo desta semana. E o repórter Márcio Fontenelle e a apresentadora Milena Machado mandaram um recado diretamente do Web Summit Rio. Estamos aqui no palco central deste evento, que é o Web Summit Rio. Ali vão acontecer os debates dos principais temas de inovação nas mais diversas áreas do conhecimento. E o tema mais esperado é, claro, inteligência artificial. São 300 palestrantes e mais de 700 startups inscritas. Boa noite para você, Sebastião, e a todos que acompanham o Jornal do Empreendedor, terceira edição. São esperadas mais de 17 mil pessoas, visitantes, e os ingressos custaram entre R$ 900 e R$ 1.500. O custo do ingresso está diretamente ligado à relevância do evento. É que para expor aqui, a empresa precisa se encaixar perfeitamente no conceito de startup, ou seja, oferecer uma solução inovadora a um problema real que já existe, a uma necessidade de fato, fazer uso da tecnologia, impactar positivamente a sociedade e ainda ser escalável no mundo todo. A equipe do canal Empreender está aqui acompanhando tudo de pertinho. São 20 profissionais, entre editores, produtores, diretores, editores-chefes, tudo para trazer o que há de melhor no Web Summit para todo o Brasil. É isso aí, então fiquem ligadinhos na programação até sexta-feira. A gente vai trazer tudo de melhor do Web Summit para você. Canal Empreender, assistir já é um bom negócio. Tchau. Muito bem, e do Rio para São Paulo, a capital paulista, virou ponto de encontro para investidores e empreendedores globais neste fim de semana. O evento Know-How Experience contou com a participação de um gigante do Vale do Silício, o berço das Big Tech dos Estados Unidos. O bilionário Tim Draper deu uma entrevista exclusiva para o Band News TV sobre como ser empreendedor de sucesso no Brasil, que é o terceiro maior mercado de startups do mundo. Imagina participar de um reality show onde a melhor proposta empreendedora ganha o prêmio de $1 milhão. Tim Draper, um dos maiores capitalistas de risco do mundo e fundador de várias empresas de sucesso na área de investimentos, participou do Know-How Experience em São Paulo. You know, to be an entrepreneur, I think you have to be willing to swim upriver against the current. The world is going this way, and you've got to be willing to challenge the world. And eventually, the current turns in your favor. But at first, you've got to be willing to go against all of the ways people are doing things as they are. O evento, que foi criado para empresários que desejam elevar o valor de suas empresas, trouxe palestrantes de destaque para compartilhar suas experiências e metodologias comprovadas. A união entre governo e startups teve destaque relevante com ideias inovadoras para fomentar o ecossistema empreendedor. Um termo de cooperação foi firmado entre a Draper University e o Mato Grosso do Sul para que 15 startups recebam R$1 milhão e também serem incubadas no Draper University para voltarem com soluções tecnológicas na área de turismo, agricultura e indústria. Tim Draper acredita que o cenário econômico que estamos vivendo hoje é um privilégio para aqueles que sabem aproveitar as oportunidades do mercado, mas alerta: empreender não é para qualquer pessoa. The best entrepreneurs tend to take new technologies and apply them to industries that have not had a lot of innovation for many, many years. So
In fact, think about the industries that haven't innovated, big pharma or the big banks or big accounting or big whatever, all the big industries, those are usually oligopolies that are run by just very few companies. And they've been providing bad service at a high cost for a long time. Well, a great entrepreneur comes into those industries and says, there's a new technology, there's a new way to do it. And he or she goes up against big forces that don't want things to change. The banks don't want to change, don't want Bitcoin showing up. The drug companies don't want Theranos showing up. The governments don't want decentralization showing up. But these technologies are here to stay. They're eventually going to be here with us. And we're all going to be better off because that one entrepreneur was willing to swim. Bom, você já ouviu falar e provavelmente até faz parte dos chamados programas de vantagens disponíveis aí no mercado, né? São estratégias e modelos de negócios que facilitam o dia a dia do cliente e os fidelizam também. Vamos conhecer agora um desses programas no segmento da beleza. Então está aqui comigo a CEO da rede Major Beauty Club, Cláudia Volpeto, que é também diretora de capacitação da ABF, Associação Brasileira de Franchising. Oi, Cláudia, boa noite, tudo bem? Boa noite, Sebastião. Prazer estar com vocês aqui. Prazer todo nosso. Muito obrigado pela sua gentileza, disponibilidade de conversar com a gente neste feriado. Cláudia, eu vi que tem dois temas aí que a gente pode explorar aqui na conversa contigo hoje, né? Primeiro, essa questão do Major Beauty Club e também de franchising. Mas me conta lá, o que é o programa Major Beauty Club? A Major Beauty Club é uma rede de franquias de clube de beleza, né? Tem uma presença já assim, muito positiva no país, né? É uma rede que foi fundada em 2019 e o objetivo principal é trazer a democratização da beleza sem perder a qualidade, né? Não é porque a gente pode ser acessível que a gente precisa perder qualidade. Então, a gente tem algumas facilidades no nosso atendimento e uma delas é a forma com que o cliente pode adquirir. Então, ele além de adquirir no balcão e comprar no dia a dia dele um serviço avulso, ele também pode ser sócio do nosso clube. Através do nosso clube, ele paga uma mensalidade que volta totalmente em cashback para ele e ele tem acesso a descontos exclusivos e vantagens exclusivas, como, por exemplo, uma prioridade no atendimento, um desconto muito expressivo num tratamento de estética que ele não faria normalmente pelo preço. E a gente trabalha com as melhores tecnologias mais avançadas. Mas o nosso clube, ele é da cabeça aos pés. Então, a gente tem como diferencial no mercado o tratamento de estética avançado e aquela beleza do dia a dia que a gente chama aqui dentro de day by day, que é o serviço de manicure, a depilação, a sobrancelha, né? Então, o cliente tem uma solução completa dentro das nossas unidades franqueadas. É bem democrático, pelo que vejo, né? Agora, Cláudia, me chama a atenção. Eu imagino o desafio que é de gerenciar, de gerir um negócio desse tão pulverizado ao mesmo tempo, para você manter a qualidade, o padrão que você defende tanto, né? O que é fundamental nesse processo, então, para manter esse padrão de qualidade? Bom, hoje a Major conta com quase 40 unidades no Brasil, né? A gente tem uma presença muito forte no Centro-Oeste, só em Brasília nós temos 14 unidades. E realmente o sistema de franquias foi o sistema que nós escolhemos para fazer a nossa expansão, levar a nossa marca e as nossas soluções inovadoras, né, para o mercado. Porque o sistema de franquias é uma forma mais fácil, né, mais rápida, talvez eu diria, de expandir. Mas a gente precisa estar bem preparado e também preparado para capacitar os nossos franqueados, o time dos franqueados, né, para que todos estejam alinhados. Porque franquia, na verdade, é isso, né? Acesso a algo que alguém já desenvolveu, a uma solução que alguém já testou e que funciona muito bem e que o franqueado vai lá multiplicar. Através de muito processos bem definidos, através
de um programa de treinamentos também. Eu acho que capacitação e desenvolvimento é a base de tudo, né? Então, a gente... Não, e ter uma escutativa também, né? Porque não adianta você estar treinando se a necessidade não está alinhada com o que a rede precisa. Então, a gente tem metodologias de pesquisa constante para entender o nível de satisfação e também para poder clusterizar, né? Poder ali dentro da nossa realidade dos colaboradores entender o que cada um precisa, o que cada um necessita mais, com mais urgência, e aí a gente vai encaixando esses profissionais dentro desse programa de treinamento, de acordo com a necessidade dele e a necessidade das operações franqueadas também, né? Então, a capacitação alinhada com uma identificação, porque dados é fundamental, né? Então, dentro da nossa rede, a gente está sempre buscando dados para poder trazer soluções adequadas para a necessidade de cada colaborador ou de cada franqueado, né? O programa de capacitação é o que norteia realmente o nosso trabalho. Pois é, e a tecnologia tem facilitado muito hoje, né? Nessa captação de dados, não saber qual é a dor ou a exigência do cliente, né? Quer dizer, é uma relação cada vez mais humanizada, né, Cláudia? A gente está vivendo uma transformação, mudança de costumes, de hábitos e de postura das empresas também, né? Por mais que usemos da tecnologia, mas estamos cada vez mais próximos, tanto do cliente quanto do colaborador, né? A gente está vivendo uma transformação mesmo, Cláudia? Você percebe isso? Essa relação quase que mais personalizada, quase que intimista, eu diria? Eu acredito que totalmente, assim, não dá mais para ficar, a gente acabou de ver na matéria, né, não dá mais para ficar longe da inteligência artificial, porque senão a gente vai ficar defasado, né? Então tem que encarar isso, o pequeno empreendedor, o empreendedor médio, né? Os grandes já estão mais alinhados, mas principalmente para o pequeno empreendedor, médio empreendedor, é importante encarar isso não como um desafio, mas eu entendo que é uma necessidade premente das empresas e saber usar também, né? Porque não adianta você ter soluções para captação de dados, como a gente falou, e não saber o que fazer, né? É importante você estar preparado para buscar no mercado soluções para coisas que muitas vezes você vai trazer economia de tempo, vai otimizar recurso, otimizar em pessoas, né, em contratação, e a humanização que você trouxe, que eu achei assim muito providencial o seu comentário, é que na verdade é isso, né? A inteligência artificial ela não vem para disseminar, ela vem na verdade para aproximar, para que a gente conheça mais. É importante e isso funciona dentro das organizações, junto aos colaboradores e também na jornada do cliente, claro, né? Quanto mais a gente consegue conhecer o nosso cliente, mais a gente vai conseguir oferecer para ele a melhor oferta, a melhor solução, de acordo com a necessidade dele. Ótimo. Cláudia, agora além de empresária de sucesso, você também está à frente da Associação Brasileira de Franchising, lá na diretoria de capacitação, né? Me conte um pouquinho dessa indicação e do trabalho, o desafio que você tem lá também. É muito bom. É uma honra para mim assim, fazer parte da Associação Brasileira de Franchising, não só como associada, né, mas como diretora. Eu fui diretora da Regional Centro-Oeste por 6 anos. E no ano passado, quando o nosso presidente Antônio Moreira Leite assumiu, ele me fez esse convite. E, na verdade, num primeiro momento eu achei, poxa, é uma responsabilidade bastante grande, né? Porque capacitação é um dos principais pilares, né? Além do relacionamento, advocacy e tudo mais. Mas educação é muito importante. A gente acredita que educar para um franchising de qualidade, um franchising íntegro, um franchising ético, né? É um grande... Hoje, o sistema de franquias, ele passa por um momento em que as redes estão crescendo muito, muitas novas redes chegam no mercado todos os anos, né? Muitas novas unidades entram no mercado de forma muito rápida e é preciso que essas pessoas que integram esse sistema, elas estejam preparadas da melhor forma, né? E a ABF, ela
ela é uma guardiã do sistema, né? Então, a gente sabe que tem um bom desafio aí para essa próxima gestão, mas estamos nos preparando, principalmente com muita tecnologia, para apoiar os nossos associados, né? E desenvolver cada vez mais um franchising de qualidade para o nosso país, porque é um canal excelente para empreender, né? Principalmente para o primeiro emprego, né? Para a primeira... a gente gera muitos novos empregos aí, né? Então, é um canal de sucesso. É um modelo de oportunidades, né, Cláudia? A gente falando de empregos e oportunidades para novos empreendedores também. Tem franquias de várias categorias, ou vários níveis de investimentos, né? Cláudia, prazer enorme conversar com você, uma paranaense, né, que está em Goiás agora, que veio para o Centro-Oeste lá do Sul. Foi um prazer enorme conversar com você. Muito obrigado pela sua simpatia, por todo o seu conhecimento, compartilhar com a gente aqui. Volte sempre aqui no canal Empreender, é claro. Uma satisfação minha, Sebastião. Obrigada a você e a toda a equipe. Ótimo, obrigado. Vamos fazer um intervalo rapidinho? Olha, no próximo bloco, a Câmara dos Deputados analisa o endividamento das pequenas empresas, que chega a comprometer 30% da renda mensal. Nós voltamos em instantes. Muito bem, estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, terceira edição, ao vivo de Brasília, neste feriado, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. E olha, falando nisso, 1 em cada 4 brasileiros sente o impacto do aumento do salário mínimo. Segundo o DIEESE segundo o IBGE, 54 milhões de brasileiros serão impactados direta ou indiretamente pelo reajuste anunciado neste domingo pelo presidente Lula. O piso passou de R$ 1.302 para R$ 1.320 e inclui trabalhadores da ativa, pensionistas e aposentados. O presidente também anunciou que vai enviar ao Congresso um projeto de lei para tornar obrigatório o reajuste do salário mínimo acima da inflação. E Lula ainda se comprometeu a aprovar até 2026 a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. E neste 1º de maio, Dia do Trabalhador, são comemorados também os 80 anos da CLT, a consolidação das leis do trabalho. A chamada CLT garante aos trabalhadores uma série de direitos, como jornada diária máxima de 8 horas, descanso semanal remunerado e férias. A norma foi assinada pelo presidente Getúlio Vargas em 1º de maio de 1943. Um dos objetivos era atrair mão de obra do campo para a cidade e, assim, abastecer as primeiras fábricas. Com o tempo, outros direitos foram adicionados à consolidação das leis do trabalho, como, por exemplo, o 13º salário e o FGTS. Já a reforma trabalhista de 2017 provocou grandes mudanças, como o trabalho intermitente e a extinção da contribuição sindical obrigatória. Pois é, e ainda em 2017, poucos meses antes da reforma trabalhista, foi aprovada a Lei da Terceirização, que permite que todas as atividades de uma empresa sejam terceirizadas, inclusive a principal atividade. E o governo articula medidas para diminuir o endividamento das pequenas empresas, que chegam a comprometer mais de 30% do custo mensal com o pagamento de dívidas. Veja na reportagem de Camila Xavier. 3 em cada 10 pequenos negócios estão com dívidas em atraso. Os microempreendedores individuais são os mais prejudicados. Cerca de 63% têm, no mínimo, 30% dos custos mensais comprometidos com dívidas. Os dados são da pesquisa Pulso, realizado pelo Sebrae em parceria com o IBGE. E esse quadro foi discutido em uma audiência pública na Câmara dos Deputados. Formar um mutirão para que efetivamente a gente tenha um ambiente mais favorável para o desenvolvimento dos pequenos negócios no nosso país. Os fatores para o alto percentual de endividamento dos pequenos negócios são a inflação e a consequente elevação da taxa de juros, seguidos ainda do período de lockdown por causa da pandemia do coronavírus, que impactam até hoje os custos operacionais das empresas. E com a taxa de juros alta, os empréstimos ficaram mais caros, principalmente nas operações de crédito com taxas pós-fixadas que têm a Selic como referência. O secretário de Micro e Pequena
Pequena Empresa e Empreendedorismo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Milton Coelho, sugeriu que o Executivo e o Legislativo se unam para propor medidas de curto prazo a fim de reduzir o atual nível da taxa básica de juros. Não há fundo público nem privado que sustente uma economia à base de uma taxa de juros de 13,75. E mais, nós precisamos que essa queda seja acelerada para que as políticas possam produzir o resultado a tempo de evitar o fechamento que já vem ocorrendo de diversos negócios no Brasil inteiro. Os dados são alarmantes. O indicador de inadimplência da Serasa Experian, divulgado no final do ano passado, revela que 6.300.000 empresas brasileiras estão com dívidas atrasadas. Esse número é ainda mais preocupante quando se refere aos pequenos negócios, já que aproximadamente 70% dos 20 milhões de empresas ativas no Brasil são MEIs. Os setores mais afetados são os de serviços, nas áreas de economia criativa, turismo, moda, beleza e artesanato. O Sebrae, no primeiro momento, mergulhou em 39 setores, que ocupavam 80% das empresas e quase 90% dos postos de trabalho, porque a pequena empresa ela é central na questão de manutenção do emprego, da ocupação e do emprego. Há alguns setores, dado a digitalização, dada a questão da própria questão da saúde, eles tiveram um desempenho menos afetado, mas ainda assim todos eles, neste período que a gente acompanhou da pandemia, de 20 a 22, todos impactados negativamente. O secretário Milton Coelho anunciou que será criada uma linha de crédito para os artesãos. Nós estamos recriando ou reestruturando o programa do artesanato brasileiro. Vamos dar um elevado impulso ao artesanato brasileiro a partir desse novo programa do PAB, que já é de conhecimento de todos que atuam na área do artesanato e da cultura, mas nós precisamos estruturar como uma atividade econômica que possam dar sobrevivência econômica a quem vive do artesanato, a quem é artesão. Outro assunto discutido na audiência pública foi o PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Dados do Sebrae mostram que 50% das pequenas empresas não buscaram crédito e das que buscaram, apenas 55% conseguiram. Tita Dias atua no ramo de alimentos e conseguiu o empréstimo, mas está endividada. Eu paguei 3 parcelas do PRONAMP, a 4ª eu não consegui pagar. A 5ª também não, a 6ª também não, a 7ª também não. O que aconteceu foi meu contrato para o jurídico da Caixa. Eu estou sendo executada. E a partir daí, mesmo que o mês fique melhor e eu possa pagar, eu não posso. Então está uma bola de neve. Para melhorar a situação dos pequenos empreendedores, o governo alterou a lei que regulamenta o PRONAMP. O prazo para pagar os empréstimos passou de 48 para 72 meses. A carência para o início do pagamento é de 12 meses. E o IDP comemora 25 anos de trajetória com atividades especiais. Seminários e palestras com renomados profissionais do direito fazem parte da programação de aniversário do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. As atividades serão realizadas ao longo do ano com especialistas dos cenários nacional e internacional. Com sede em Brasília e em São Paulo, o IDP é fruto da iniciativa do ministro do Superior Tribunal Federal, Gilmar Mendes, do subprocurador Paulo Gustavo Gonet Branco e do ex-procurador da República, Inocêncio Mártires Coelho. A inserção no mundo digital foi o ponto de partida para lideranças discutirem o futuro dos pequenos negócios. O encontro foi na sede do Sebrae, no Paraná. O espaço foi aberto em Curitiba para as boas energias. E brincar ao acompanhar os painéis, dar risadas, faz também parte deste treinamento. Afinal de contas, o bom humor, que provoca a criatividade, a felicidade durante o trabalho, também são caminhos que podem nos levar ao sucesso. E o presidente nacional do Sebrae, Décio Lima, foi logo deixando recado aos participantes. Eu estou aqui para dizer para vocês que vocês não são pequenos. Vocês
somos os grandes desse país. A declaração é o resumo de uma realidade. Hoje, micro e pequenos empreendedores são responsáveis pela geração de 72% dos empregos no país, segundo o Sebrae, e correspondem a mais de 90% das empresas brasileiras. É um país pronto para novos negócios, terreno fértil aos pequenos e micro do setor. Aproximadamente 300 dessas lideranças vieram de várias cidades para participar do 15º Encontro Sul-Sudeste das Micro e Pequenas Empresas. Em discussão e como tema principal, o mundo digital e o crescimento do seu negócio. A capacitação é um dos conceitos fundamentais dos quais o Sebrae historicamente tem desenvolvido nos seus 50 anos. Não só a capacitação, garantir a ele um processo de gestão, garantir o acesso ao crédito com segurança e, como disse, cada vez mais impulsionar a cultura empreendedora que hoje já reúne 60% do sonho do povo brasileiro, que é ser pequeno empreendedor. O presidente nacional do Sebrae falou também sobre as prioridades aos pequenos e microempreendedores e reforçou as críticas às altas taxas de juros no país, que viram entraves, muitas vezes, a quem planeja a formalização no mundo dos negócios. A redução da taxa de juros, do Selic, é uma luta não só do Sebrae, não só do governo federal, tem que ser uma luta de todos aqueles micro e pequenos empreendedores que protagonizam a economia do Brasil em todos os cantinhos do nosso país. Em um dos painéis do encontro, o diretor técnico do Sebrae, Bruno Quick, lembrou dos desafios e dificuldades ao setor durante a chegada e o avanço da pandemia. Nós identificamos 39 setores, ontem a gente mostrou isso lá na audiência, né? Até vale a pena mostrar, eu nem trouxe, que é o César, que é a estrela aqui hoje. A gente foi ver o que estava acontecendo, como é que impactou cada setor. Entre as metas em Curitiba estavam o fortalecimento do associativismo, a partir da ampliação de relacionamentos entre micro e pequenas empresas e da troca de experiências, a sensibilização de setores sobre associativismo e debater políticas de tecnologia e inovação como apoio e fortalecimento dos pequenos negócios. O setor das micro e pequenas empresas é responsável hoje por aproximadamente 30% do PIB brasileiro, de acordo com o Sebrae. Corre para o crescimento, corre para o futuro. No encontro em Curitiba, não apenas o crescimento a partir do mundo digital esteve entre os assuntos discutidos. O fortalecimento das lideranças femininas nas empresas também esteve nos painéis apresentados na capital paranaense. Foi o assunto trazido pela Adriana Cordeiro, que se preocupou em tratar sobre o protagonismo da mulher empreendedora. Há uma pesquisa recente da Confederação Nacional dos Lojistas que diz que mais de 50% das mulheres que empreendem é por necessidade. E muitos a gente viu agora na pandemia que mulheres acabaram perdendo o marido, acabaram tendo que se reinventar no mercado de trabalho, encontraram no empreendedorismo uma forma de manter a sua subsistência, de manter sua família, seus filhos. Então a gente entende que empreender é uma filosofia de vida, que as mulheres conseguem com isso ter mais autonomia e conquistar todos os seus sonhos e objetivos. Diante dessas lideranças, em cada região e setor onde atuam, está uma estrada e muitos desafios. A capacitação pelos caminhos digitais, definitivamente, com o olhar disciplinado do empresário, vai levá-los ao crescimento e ao sucesso. Muitas vezes o pequeno empreendedor não consegue ter essa visão, a visão das ferramentas existentes, das plataformas existentes, para que ele esteja nessa plataforma global, na vitrine global, que é a partir da internet, né, e todos esses instrumentos existentes. Mas qual é a dificuldade que ele tem? Às vezes o desconhecimento em relação a uma tecnologia, e a Conamp fomenta a disseminação de novas tecnologias para prepará-lo, né? Muito bem, assim a gente termina então essa edição do Jornal do Empreendedor. Outras notícias ao vivo aqui de Brasília, você tem na edição das 7h30 da manhã, nessa terça-feira. Eu volto um pouquinho mais tarde, às 11h30. Uma boa noite e ótima semana para você.